ou se o senhor simplesmente é contra que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo de descanso sem ter esse valor descontado do seu salário. Você defende liberdade de expressão sem limites? Vou contextualizar. Uma declaração mais antiga, né, que gerou polêmica, o senhor defendeu o direito de existir dos países nazistas na Alemanha. Eu quero saber aqui no Brasil se o senhor acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser na internet. Eu falo isso porque na internet se pratica crimes de ódio e também se publica notícias que são inventadas, não vou nem dizer falsas. São notícias inventadas deliberadamente que podem manipular a população. Mas o senhor continua defendendo a liberdade de expressão sem limites? Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos também nazistas. nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? O que eu defendi foi que as pessoas pudessem ter acesso aos documentos históricos do nazismo, justamente para que, entendendo a atrocidade que foi o nazismo, não só ele continue sendo criminalizado, nunca defendi a sua descriminalização, mas que as pessoas entendam a perversidade do que foi, a verdade do que foi o Holocausto, porque infelizmente no Brasil você tem a banalização do Holocausto e da pecha de nazista, né? Muitas vezes, e você vê isso principalmente por parte da esquerda, quando você diverge, né, das políticas públicas de esquerda, você é taxado de fascista e de nazista. Isso diminui o peso histórico do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto, porque não existe paralelo de uma divergência política dentro do âmbito democrático do Brasil de você colocar a pecha de que uma pessoa defende um genocídio industrial em massa sem paralelo na história, tá? Então, esse é o ponto. Segundo, nunca defendi liberdade de expressão irrestrita, inclusive nos próprios Estados Unidos, em que é o país que concede, né, a maior amplitude de liberdade de expressão, inclusive injúria e difamação, por exemplo, não são crimes nos Estados Unidos, mas ainda assim, lá como direito constitucional, não é irrestrito, e o exemplo mais comumente utilizado na doutrina é que nos Estados Unidos não existe o direito de você dentro de um cinema gritar fogo, né? Porque você vai causar perigo e dano para as outras pessoas, ainda que isso em tese estivesse abarcado aí na liberdade de expressão. Aqui no Brasil, e eu defendo uma doutrina que é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico, que vem do direito romano, do direito alemão, que é você ser responsabilizado pelo dano que você causa quando você acusa, por exemplo, injustamente uma pessoa de crime, né? Quando você imputa falsamente uma conduta criminosa, se eu falo que uma pessoa roubou e não provo, estuprou, matou e não provo, eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Da mesma maneira, se eu incito crime, né? Se eu alicio pessoas para o crime organizado, se eu mando, incentivo pessoas a usar drogas, se incentivo pessoas a se faccionarem, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, por exemplo, não acho que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, não. Tá, eu quero perguntar para o senhor sobre o fim da escala 6x1, né? Foi uma votação quase que unânime ali na Câmara dos Deputados, mas o senhor votou contra o fim da escala 6x1. E eu quero entender do senhor se o senhor enxergou algum problema no texto da PEC ou se o senhor simplesmente é contra que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo de descanso sem ter esse valor descontado do seu salário. Até para corrigir, né, eu não votei contra o fim da escala 6x1, eu votei contra a PEC, que promete falsamente acabar com a escala 6x1. É óbvio que ninguém defende que o trabalhador seja obrigado, né, a ser esfolado, trabalhar 6 dias na semana, sem ter o tempo para estudar, para descansar, para estar com a sua família, para cuidar dos seus filhos. Agora, o que eu não fiz, né, e modéstia à parte, corajosamente, porque a maioria dos deputados foram covardes, inclusive muitos, aliás, a maioria que eu conheço que votaram a favor, não acreditam na PEC. Não acham que ela vai ter efeitos positivos. Então, tem uma diferença muito grande entre, e eu me separo muito desses deputados, de que quem tem uma convicção e vota contra ela por populismo eleitoreiro, né? E quem tem a convicção e mantém essa convicção na hora da votação, que é o meu caso. Então, a PEC não acaba com a escala 6x1, porque acabar com a escala 6x1 envolve enriquecer o país, envolve uma mudança material, envolve uma mudança de dinheiro. E para ter uma mudança de dinheiro, precisa ter corte de gasto e reverter esses gastos em infraestrutura, em qualificação de mão de obra, em ciência e tecnologia, coisa que o Brasil nos últimos 40 anos não fez. A nossa produtividade nos últimos 40 anos cresceu 18%, isso não é nada. Os nossos pares países em desenvolvimento cresceram 130%. Isso fez com que os trabalhadores dos outros países, eu não estou falando dos desenvolvidos, dos nossos pares, pudessem trabalhar menos e ganhar mais. Colocar um texto na Constituição dizendo que está proibido
O que tem muita coisa que está proibido no nosso país e que acontece na prática todos os dias. Inclusive, né, legalmente, você só poderia contratar via CLT. A gente tem a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros que ou são informais ou são PJ, porque a CLT faliu. Da mesma maneira que não adianta você colocar um texto na Constituição achando que aquilo vai se transformar em realidade se você não toma uma ação efetiva para aquilo se tornar realidade. Na Constituição a gente tem o direito à saúde, à educação, segurança, lazer, trabalho, moradia. Nada disso é direito na realidade, é só no texto da Constituição. Então podem colocar o que quiserem no texto da Constituição. Se não tiver um governo que efetivamente vai trabalhar para aumentar a produtividade do trabalhador, a produtividade do país, a melhorar a nossa balança comercial, melhorar o nosso superávit primário, desvincular o nosso orçamento, ter espaço de gasto discricionário para fazer investimento em infraestrutura, não vai ter trabalhador trabalhando menos, né, e recebendo a mesma coisa. Isso, inclusive, eu até coloquei na votação que se entrasse em vigor agora, imediatamente, as pessoas iam ver claramente que não ia mudar a realidade delas.